Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar. Bom, dando sequência aqui ao capítulo 8, a gente vai falar agora do item êxtase, que eu já falei no momento anterior aí, alguma coisa sobre isso, né? Espero que as moscas volantes aqui me deixem um pouco livre para poder ler direito aqui. Questão 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta. É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta. Sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Questão 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Resposta. Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à Terra. Questão 442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Resposta. Sim. Ele pode morrer, e por isso é necessário fazê-lo voltar para tudo o que pode o prender neste mundo, sobretudo fazendo-o entrever que, se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê o que seria feliz. O que ele está dizendo aqui, né? Que não está no estado excitado do êxtase, chamado o estático, né? Ou extasiado, o espírito está tão separado do corpo, tão longe do corpo, que sente com clareza total o meio espiritual no qual ele gostaria de estar inserido, né? E veja que isso vai depender do seu grau de depuração, né? O quão o seu espírito está livre está moralmente, né, desimpedido para poder penetrar em mundos superiores, em níveis, né, superiores. Tá bom. Só que ele ainda está encarnado. Ele ainda tem uma missão para cumprir. Ele tem um programa kármico para corresponder. Se ele forçar a barra para poder ficar do lado de lá, ou seja, se ele falar que a felicidade é eterna, então eu vou me desligar do corpo, e conseguir de alguma forma romper o cordão de prata que o prende aqui ao corpo, né? E portanto fazer o corpo morrer, o que vai acontecer? Ele vai entrar para o grupo dos suicidas, para interromper a vida antes do seu tempo correto. E o que acontece quando a pessoa é suicida? Acontece que ela vai ter que pagar pelo que ela fez, né? Ela deliberadamente cortou o seu laço com a vida. Isso de forma, se ela faz isso, né, aquele ato heróico que está tentando salvar a vida de alguém, e a pessoa acaba se expondo ao perigo de tal forma que acaba perdendo a vida,
em estado heróico, ainda há uma causa, né? Uma causa justa, não justa, uma causa nobre, né? Ou seja, ele deu a sua vida pela vida de outro. Mas, no caso aqui, é uma vaidade. Não deixa de ser um ato de vaidade, de orgulho, né? Dele estar se sentindo tão feliz que fala, opa, disso aqui eu não vou abrir mão. Então, ele cai, né, no próprio erro, né, e acaba jogando por terra tudo aquilo que ele já tinha conquistado para poder estar, né, num nível moral tão elevado. E aí, de repente, ele acaba sucumbindo a essa falha. E aí deverá ter mais outras e outras encarnações para pagar este ato, né? Bom, continuando. Questão 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é, então, real. Aí o espírito responde: tudo o que vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, exprimi-lo em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos, ideias ou más influências do meio em que nasceu, a fim de melhor fazer-se compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. 444. Em que grau de confiança se pode valorizar as relações dos estáticos? Resposta: o estático pode muito frequentemente enganar-se, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete dos espíritos enganadores, que se aproveitam do seu estado entusiasmado para fasciná-lo. Você vê que nessa situação não é porque ele está extasiado que ele vai se encontrar com espíritos bons. Pode ter os espíritos ruins ali também, naquela esfera, e aproveitando-se daquele momento ilusório, daquele momento estático e fazê-lo ter ilusões, né? Ver coisas que não existem. 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Aí o espírito responde: ou por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Questão 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Aí resposta: aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não podem ser nem materialista e nem ateu. O que o espírito respondeu aqui, né? Olha, bacana. Se você for querer analisar, entender os fenômenos, né, ligados ao sonambulismo e ao êxtase, você tem de fazê-lo de forma que você não seja ateu. Ou seja, que você não pense que a sua mente é privilegiada em relação às outras ao ponto de que você detenha toda a verdade. E, consequentemente, você não pode ser muito materialista, né? Mas, aliás, não pode ser nada materialista, né? Tem que entender qual a posição que a matéria tem, que ela não é nada mais, nada menos do que a forma mais grosseira,
do espírito, né? A forma mais grosseira do estado energético fluídico é a matéria, né? Não do espírito, né? É o estado fluídico que vai chegar no ponto de matéria, né? E aí o item, para a gente terminar, o capítulo 8 é a segunda vista. Questão 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Aí o espírito diz, tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que te chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, a pessoa não está dormindo, tá acordada, não está passando por nenhum estado de sonambulismo, coisa parecida. No entanto, ela está vendo alguma coisa, está vendo espírito, está vendo outras coisas, né? Tendo percepção do futuro, enfim, praticando alguma forma da mediunidade, da clarividência, né? De forma que ela está enxergando alguma coisa que não está sendo processada pelo olho físico, né? Então, o que ele está dizendo? Quem está fazendo essa leitura do meio é a alma, não o olho físico. Questão 448. A segunda vista é permanente? A resposta é: a faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista, aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então deveria ser diferente, né? Essa faculdade de poder enxergar com a alma, tanto mais evoluído for o orbe, né, mais fácil o espírito tem essa facilidade de enxergar sem necessariamente estar enxergando com o corpo, né? Questão 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Resposta: o mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhas, e das quais algumas têm certo poder. E verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, o que chamas visão. Aquilo que eu falei, né, da questão da clarividência. Nem sempre a pessoa está necessariamente vendo porque aconteceu, né? Porque espontaneamente. Na maioria das vezes ela está se procurando enxergar alguma coisa, né? Então, nesse caso, ela está forçando a sua faculdade. Questão 450. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Resposta: sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas se torna menos compacto. Essa faculdade se prende à organização física? Continua Kardec na mesma pergunta. Certamente, responde o espírito, a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Responde o espírito. Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas, e pois desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação que se transmite também de um para outro. Resposta:
É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a doença, a aparição de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Aí o Kardec faz uma conclusão. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, dá-nos o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem-nos numerosos exemplos. Veja que ele acabou de falar aqui, né? Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem-nos numerosos exemplos, né? Então, geralmente, toda seita que se volta, que se desdobra ao estudo da espiritualidade e por conta disso ela é perseguida pela ignorância, são os que melhor podem nos dar esses exemplos, né? Questão 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? Resposta: nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Resposta, pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisões do que as outras? Resposta: é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Pergunta o Kardec ainda na questão 454. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a persciência das coisas? Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade. E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então aqui a gente encerra o capítulo Emancipação da Alma. Vamos então fazer uma recapitulação aqui geral. Dormiu, beleza. Por que dormiu? Dormiu porque o corpo precisa restaurar-se para continuar um próximo período, um dia, 2 dias, mais um período. E restaurar do quê? Da energia, né, do desgaste, né, das impressões causadas por conta do espírito abordá-lo e usá-lo, né? Então há sempre um desgaste físico-emocional que o corpo precisa recompor. Para isso ele tem que dormir. Não precisa ser humano, pode ser qualquer animal. O animal tem que dormir. Se você levar o animal a não dormir, ele vai ter sérios problemas e causar a morte dele. Então, o que você tem que fazer? Dar permissão, né, dar condição, né, de que o corpo possa se descansar e dormir. Bom, então tá. Quando dormir, o que acontece? O espírito, como eu já havia falado, ele dá uma deslocada. E aí, portanto, ao se deslocar, ou seja, sair do local cativo que é o corpo, esse espírito começa a ter liberdade com relação ao meio externo. Dependendo do quão ele estiver agarrado às sensações do dia passado, dos dias passados, né, dos traumas vividos, das impressões carregadas, das emoções carregadas, ele vai estar mais ou menos livre e aí, portanto, podendo ter melhor contato com o mundo espiritual. Bom, tá, é bacana isso, legal. Nessa passagem do corpo, do espírito nessa passagem, então o que acontece? Estado de vigília, ondas betas, ondas de maior frequência no cérebro. O cérebro está ligado com todos os seus
sensores, né, que permite conhecer o meio. Tá? Quando ele entra em estado teta, ele adormece. Adormece não, ele entra num estado de pré-sono, né? Vai perdendo as suas sensibilidades. Entre um e o outro, a gente sabe que tem o estado alfa, mas o alfa não é sono, né? O teta te dá aquela condição de pré-sono. Então, quando você está meio que acordando, justamente nas ondas tetas, acontecem os dois fenômenos, né? Que é o espírito se desligando do corpo, então ele tem noção, começa a ter visões do meio espiritual, que é chamado de hipnagogia, né? Estado de hipnagogia ou hipnagógica, né? Que é o estado onde que está saindo, se conduzindo, né? Conduzindo o espírito. Para quê? Para quê? Para um estado, né, de semi-liberdade. E aí tem um reconhecimento do mundo externo, do mundo espiritual. E aí a pessoa pode ver coisas. É engraçado como na literatura científica é chamado de alucinações hipnagógicas. Né? Por que alucinações? Porque o termo ainda dado pela medicina, pela ciência, enfim, né? Ela é extremamente materialista, né? Não entende isso como uma observação da realidade espiritual, e sim como uma alucinação da pessoa. A pessoa não está vendo uma coisa que não existe. E tem também o estado quando o espírito está voltando para o corpo. E nesse estado de voltando para o corpo, ele vai das ondas teta, a teta é dormindo, né? Das ondas delta, dormindo, para a onda teta, que é esse estado de, né, transição. E nesse dormindo para retornar à consciência, também pode acontecer os mesmos fenômenos. Só que aí é chamado hipnopompia, né? Ou estado hipnopômpico, né? Hipnopômpico. Então, nesse estado, acontece a mesma coisa que aconteceu no outro. Então, um é saindo e o outro é entrando. E você, então, pode estar tendo ali aquele contato com o mundo externo, né? Com o mundo exterior. Beleza. Tudo isso a gente já de alguma forma já discutiu. E então, durante essa saída do corpo, o espírito pode estar um pouco afastado, está bem próximo do corpo, então, portanto, tendo algumas impressões do meio onde ele está, onde o corpo está, mas ele pode, então, frequentar diversos níveis aí de evolução, lugares diferentes, sempre conduzido, né, pelos seus espíritos amparadores, que podem ser seus mentores, podem ser familiares, podem ser o que é o anjo de guarda, né? Senão o próprio mentor que a pessoa tem, que é um espírito, igual você, só que talvez um pouco mais evoluído. E aí, portanto, ele vai poder acompanhar você durante a sua vida e tirar você de alguns enroscos, instruí-lo a fazer coisas boas, né? Para que você siga, né, aquele programa kármico que já está desenhado. E quais são os estados que a pessoa pode estar de emancipação da alma, né? Então a gente pode estar na situação do êxtase, que o corpo está bastante, máximo afastado do corpo, né? E para isso ele tem que ter uma depuração espiritual bastante grande, ou seja, tem que ter muita moralidade para poder ir a níveis bastante elevados. E aí, portanto, está bem afastado do corpo. No caso do sonambulismo, ele está afastado do corpo, mas ele pode deter domínio sobre o corpo, fazer o corpo agir como se fosse um instrumento, né? Um instrumento à parte dele. Um instrumento mediúnico, como se ele estivesse incorporando um corpo diferente, que na verdade é ele mesmo. Bom, é nesses momentos da emancipação da alma, também chamado de desdobramento, que se pode operar diversos tratamentos na vida da pessoa, tratamentos que são no nível espiritual, mas que tem total influência no nível físico, né?
Então são os problemas que as pessoas têm de depressão, tem problemas de tendências a suicídio, pessoas que têm obsessões e outras coisas mais, e aí você fazendo o desdobramento, né, provocando o desdobramento na pessoa. Tem um helicóptero da polícia passando por aqui. Fazendo esse desdobramento, consegue-se então fazer um tratamento sobre esse espírito. Tá bom, gente? Então, a gente vai voltar depois com o capítulo 9. Vamos ver se é capítulo 9. Capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá bom? Então, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho. Vamos levar essas mensagens para mais pessoas, né? E, portanto, fazer uma família aí, tá bom? Vejo vocês, então, no próximo gravação. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria